Olá, eu sou a Tami do Literatami e esse é o vídeo sobre o livro A Face Serena, da Maria Valéria Rezende. A Maria Valéria Rezende é uma autora super bem conceituada no meio literário porque ela é uma autora muito premiada, ela já levou vários prêmios de Jabuti, leitores assim, críticos de respeito indicam muito as obras dela e é curioso porque ela é uma pessoa muito acessível, muito simpática. Eu tive a oportunidade de vê-la várias vezes na Flip do ano passado, de 2017. E a história de vida dela também é algo muito bacana de se conhecer, porque a Maria Valéria Rezende é uma freira que decidiu começar a sua carreira literária aos 60 anos. Então ela tem bastante experiência, bastante coisa para contar nas suas histórias. Eu não li nenhum romance dela ainda. Ela ganhou o prêmio Jabuti com o último romance dela, que foi o 40 Dias, e logo em seguida ela lançou A Face Serena, que é um livro de contos publicado pela editora Penalux. Eu fiquei muito feliz quando a editora Penalux, que é uma editora independente, mandou o livro dela para que eu lesse e resenhasse aqui para vocês. E foi uma leitura que eu esperava bastante tempo fazer, porque eu queria muito conhecer a escrita da Maria Valéria. Mas vamos lá então. Este livro ele tem muitos contos e eu quero falar com vocês um pouco sobre a minha experiência completamente subjetiva de leitura, minha experiência literária com ele. Bom, então apesar de ele ter muitos contos, ele é um livro fininho, razoavelmente fino e rápido de ler, porque os contos são contos muito curtos. Muito embora eles falem a respeito de temas como a liberdade, a vaidade, a inveja, o envelhecimento, que são as descobertas, o contato do eu com o outro, que são temas que podem ser muito explorados, assim, que rendem bastante, os contos são contos muito fáceis de ler. Isso tem a ver também com a forma como a Maria Valéria Rezende escreve, né? Não é uma prosa, a prosa da Maria Valéria, pelo menos aqui, não é uma prosa truncada. Na verdade, ela não tem muitos artifícios, é uma prosa que não tem muita afetação ou rodeios, ela flui assim naturalmente, o que me deu me fez lembrar um pouco da ideia do Walter Benjamin de narrador, né? Do narrador como um contador de histórias que estaria em extinção na literatura moderna, nos nossos tempos modernos. E aqui eu vejo muito que existe um narrador, os narradores dos contos, que são bem diferentes, assim, os personagens são bem diferentes dos contos. Os narradores normalmente eles estão contando o caso por contar. É como quem conta um caos mesmo, assim, sabe? E eu achei isso interessante, eu achei que é uma característica que às vezes me fez pensar, assim, me fez pensar nos contos, essa característica do narrador. E, bom, ele vai começar, o livro começa com protagonistas quase sempre crianças, né? Os personagens são quase sempre crianças, e essas crianças, como todas as crianças do mundo, elas estão em processo de formação de identidade. E nesses contos, fica muito claro, nesses contos iniciais, que são sempre outros personagens, são outras pessoas que ficam como responsáveis por determinar a identidade e o destino dessas crianças. Elas vão sendo pouco a pouco moldadas pelos outros, caso a imaginação infantil não seja forte bastante para desviar desses moldes. Então eles começam assim, né? Também o lugar em que eles se passam, normalmente é um lugar não definido, não demarcado, assim, por nome ou localização geográfica, mas a gente entende, ou pelo menos sente, que se trata de um meio rural, distante sempre da cidade grande. Então este lugar que seria talvez o sertão, que pelo que eu andei pesquisando, é um local em que normalmente aparece nos livros da Maria Valéria Rezende. Ela tem bastante conhecimento do ambiente sertanejo brasileiro, e a gente percebe ali que existe muito da sabedoria interiorana, do modo de viver e do modo de se relacionar, que destoa um pouco dos modos das cidades grandes. Bom, então os contos eles são fáceis de ler, são contados pelo prazer de contar.
E é interessante como vai acontecendo um movimento conforme os contos vão passando, né, dos contos iniciais para o meio do livro e para o final, vai criando forma, uma espécie de imaginação que planeja, que projeta o mundo para além desse sertão, dessa região rural, que é um terreno muito fértil para se colher histórias, né? E aí os contos eles vão se afastando um pouco desse lugar conforme o livro vai passando. Em alguns deles existe uma pitadinha de humor que é aparentemente inofensivo, que a gente percebe que é gostoso de ler, mas que por trás carrega alguma mensagem. Esse humor é meio irônico. E com o passar dos contos, então, os protagonistas também vão crescendo. Eles vão virando protagonistas mais velhos, eles não são os mesmos dos contos iniciais, mas a gente percebe que a idade desses personagens vai aumentando conforme o livro também vai sendo lido. E agora, indo mais propriamente para minha experiência mesmo de leitora, o que foi para mim a leitura da Face Serena, o que eu percebi, o que eu senti foi que enquanto eu lia, os contos eles iam perdendo um pouco a unidade. Assim, eu percebi que a Maria Valéria acaba caminhando por outros terrenos, ela começa num realismo e daí ela passa a resvalar, encostar ali no terreno do fantástico, que foi algo que me desconcentrou um pouco do livro. Eu não acho que seja absolutamente necessário que exista uma unidade em um livro de contos, não estou falando isso, mas é algo que particularmente me agrada e que eu senti um pouco de falta aqui. Existe sim uma linha a ser seguida, uma linha que eu diria que é uma linha meio cronológica em relação aos personagens, porque eles começam criança, eles vão envelhecendo e ao final do conto o que fica é essa face serena da morte. Então tem um processo de amadurecimento dos personagens, assim, em relação à idade mesmo. Só que eu acho que não foi suficiente, não sustenta a unidade, isso não sustenta uma unidade para o livro. E isso foi algo que me incomodou um pouquinho. Mas eu acho que esse livro é uma ótima pedida para passar o tempo, assim, sabe quando você precisa de alguma coisa para sair do lugar onde você tá? É como se alguém sentasse e começasse a contar alguns casos aleatórios que acontecem na vida dessas pessoas, ou desse alguém que tá te contando. O que eu gostei é que existem alguns contos que eu achei muito, muito bons. Assim, contos, pelo que eles representam enquanto conto único, menos enquanto unidade mesmo do livro. Que alguns, eu vou falar pra vocês aqui os que eu mais gostei. Existe um chamado Requadrilha, que ele conta a história dos personagens do poema Quadrilha, do Drummond, o que aconteceu com cada um deles depois do poema. É um conto muito divertido, a gente reconhece os personagens ali e a gente pode pensar para além da caixa, além do que foi dado pelo Drummond. Eu achei maravilhoso esse conto. Existe um outro que se chama Da Lapa ao Cosme Velho, que é um conto fantástico que tem a ver com Machado de Assis, obviamente, e não foi só porque ela faz existe uma espécie de meta-literatura aqui, né, quando ela retoma o Machado, mas é porque ela retomou o meu conto favorito do Machado de Assis, que é A Causa Secreta, que tem aquela ideia toda do sadismo por trás, na verdade como base fundamental. E eu adorei essa recuperação que a Maria Valéria Rezende propôs aqui, eu achei que ficou muito bom e não é fácil você trabalhar meta-literariamente com Machado de Assis. O conto O Tipógrafo também é um conto muito bacana. Ele conta a história de um tipógrafo que ele recebia, existe um colecionador de livros e aí de repente ele recebe uma notícia que estão vendendo uns livros que eram livros desse tipógrafo. Então tem na coleção da biblioteca desse tipógrafo tem muitas primeiras edições, tem livros raríssimos assim de escritores bem conceituados para os quais ele tipografava. E aí esse colecionador compra essa coleção e ele acaba deparando com as primeiras provas, com os manuscritos de obras literárias clássicas, assim, aclamadas pelo público, e ele vai descobrir qual que era o papel verdadeiro do tipógrafo para a construção desses textos
fantásticos. Eu achei maravilhoso a premissa do conto e o modo como ele vai sendo levado, eu gostei muito. Mas o conto que eu mais gostei de todos foi o conto que chama Um Fio Negro, que vai trabalhar com a ideia dos insetos, das aranhas, ou são formigas, já não me lembro direito, mas foi um conto que me impressionou bastante. E eles são contos muito diferentes uns dos outros. Então eu não sei exatamente, provavelmente não foi a proposta, não foi criar um livro que tenha uma unidade, certamente não foi, mas foi mesmo fazer uma coletânea de alguns escritos curtos, narrativas curtas da Maria Valéria Rezende. Eu acho que é um bom caminho de entrada, pode ser que seja um bom caminho de entrada para os livros dela, a literatura dela. Eu sei que eu fiquei com muita vontade de conhecer os romances da autora e eu gostei demais dessa edição. A edição, assim como o objeto físico, tá bem bacana. Ele traz a capa assim avermelhada e a ideia do metrô passando, enfim. Embora não tenha ficado apaixonada, louca pelos contos, é um livro que te dá vontade de conhecer mais da obra da autora. Então eu fiquei com vontade de saber como que a escrita e a construção narrativa da Maria Valéria Rezende se dá em um romance, em um livro de narrativa mais longa. Então é isso, essa foi então a minha opinião, a minha impressão de leitura da Face Serena. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comenta embaixo se você já leu ou qual livro da Maria Valéria Rezende você indica que eu leia. Inscreva-se no canal caso você seja novo por aqui, acompanhe o Literatami nas outras redes sociais e aí embaixo eu vou deixar o link para compra do livro, caso você queira, tenha se interessado por ele. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!